Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês nesta manhã de quarta-feira, dia 2 de abril do ano 2025. 2 de abril do ano 2025. Agradecemos a Deus por um novo dia de vida, por nós estar aqui, por estar vivos. Agradecemos a Deus por este dia. Que seja um dia abençoado, que seja um dia cheio da graça de Deus e onde possamos ver a mão do Senhor movimentando-se ao nosso favor. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E antes de nós ir para a Palavra de Deus, quero mandar um abraço muito especial para Elda, lá no Uruguai. Até anotei aqui para não me esquecer. Ela não está conosco assim de manhã, neste horário, mas sempre está assistindo através do YouTube ou do WhatsApp, nas redes sociais, e sempre está reclamando também um abraço. Hilda me conhece desde que eu nasci, então ela sempre está reclamando que não manda um abraço, e que isto e que aquilo. Bom, Hilda, um grande abraço ali no bairro 19 de junho, na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de compartilhar esta live, de compartilhar com seus amigos, seus familiares, nas redes sociais. Estamos no livro de Atos, Atos capítulo número 3. Nós vimos como surgiu a Igreja de Cristo. Como a Bíblia nos relata como surgiu a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela jamais começou em Roma, como nós podemos ver através da Palavra de Deus. A Igreja começou em Jerusalém, juntamente com os apóstolos, eram 120 pessoas, é o que diz a Palavra de Deus. 120 pessoas, junto a essas 120 pessoas estava Maria, a mãe de Jesus, esperando também em obediência a seu filho, e isto coloca por terra daquilo que ela pode interceder por nós. Não é bem assim. A palavra de Deus não nos fala absolutamente nada disso. Diz que ela estava ali esperando, junto com os apóstolos, junto com o povo que estava ali, que o Espírito Santo fosse derramado naquele lugar. Agora, depois que acontece todas estas coisas, o Espírito Santo desce sobre aquele povo, e que alguns daqueles que moravam em Jerusalém, está no capítulo número 2, aqui do livro de Atos, muitos diziam que eles estavam bêbados. E Pedro vai começar o seu primeiro discurso. Pedro vai começar a sua primeira pregação. Isto em Jerusalém, 50 dias depois de que Jesus foi levado para o céu, na festa de Pentecostes. Por isso nós falávamos que algumas igrejas, alguns setores se chamam pentecostais, por o Espírito Santo ter descido justamente no dia de Pentecostes. Enquanto nós queremos falar nesta manhã sobre o primeiro discurso de Pedro em Pentecostes, a primeira pregação de Pedro. Se nós começamos a analisar as pregações dos apóstolos com as pregações de hoje que nós ouvimos, vamos encontrar uma grande diferença em tudo isto. A palavra de Deus começa dizendo no capítulo número 2, no versículo número 12, que estavam todos maravilhados e perplexos e diziam uns aos outros, que é isto? Mas outros zombavam deles, dizendo, eles beberam vinho novo e estão bêbados. Esse era o pensamento das pessoas, daqueles que não formavam parte destes 120 que estavam no aposento alto.
Então, Simão, ou Cefas, Pedro, como você queira chamá-lo, ele vai se levantar num acto de ousadia. Nós temos que lembrar que Pedro sempre foi, dentro de todos os apóstolos de Jesus, ou dos discípulos de Jesus, um dos homens mais ousados. Pedro sempre tomou a frente dos outros. Quando Jesus vinha caminhando sobre o mar, ele foi o único dos 12 que teve a ousadia, a coragem de dizer: mestre, se és tu, faz com que eu ande também sobre o mar. E ele desceu do barco e começou a caminhar sobre o mar. Logo que ele olha para as circunstâncias, logo que ele olha para os problemas e começa a afundar, isso vem ser outra questão. Mas o que não podemos deixar de reconhecer é a ousadia, a fé, o valor, a coragem de Pedro que teve de sair daquele barco e começar a caminhar sobre o mar. Pois bem, agora aqui, depois de ter passado todo esse tempo, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus foi levado para o céu, depois do derramamento do Espírito Santo, agora nós encontramos Pedro, uma vez mais, no ato de ousadia, no ato de coragem, que ele vai se levantar ali no versículo número 14 do capítulo número 2, e então ali vai dizer a palavra de Deus da seguinte maneira: Pedro, pondo-se de pé, juntamente com os 11 apóstolos, levantou a voz e lhes disse: homens judeus e todos os que moram em Jerusalém, sabei isto e escutai as minhas palavras. Antes de nós continuar em frente, aqui nós encontramos que Pedro se levantou com 11 apóstolos. Então, com Pedro formariam 12. Continuam sendo 12 apóstolos. Como é possível isto? Pois Judas, aquele que tinha traído a Jesus, ele se enforcou. Então, já não eram mais 12, eram 11. Porém, eles vão escolherem um sucessor de Judas, que vai ser Matias, que vai ocupar o lugar de Judas. Isso está aqui no livro de Atos, capítulo número 1, a partir do versículo número 21. Por isto é que a palavra de Deus diz que 11, e com Pedro 12. E Pedro então se coloca em pé e levanta a sua voz e vai dirigir-se àquela população, àquela multidão que está ali presente, uns zombando, outros perplexos, outros totalmente desinteressados, estão ali somente por curiosidade para ver o que realmente está acontecendo. E vai começar então a mensagem de Pedro, inspirado agora pelo Espírito Santo de Deus. Isso é algo que nós não podemos deixar de lado. É a inspiração do Espírito Santo de Deus. Cada mensagem, cada palavra que vamos pronunciar, nós necessitamos a inspiração do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Necessitamos disto. Pedro, cheio do Espírito, cheio de ousadia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai começar a primeira pregação da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o início, é o começo da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está começando ali, então, a sua primeira mensagem. A primeira mensagem de Pedro, que ele vai trazer naquele momento. Começo da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eber, bom dia, da cidade de Tacuarembó, Uruguai. Um grande abraço, Eber, grande abraço para ti, para Jane Marcelina, que Deus abençoe poderosamente a vida da nossa irmã Marcelina, que Deus venha derramar da sua graça sobre a sua vida, os seus filhos, sobre a sua família. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês.
Voltando então à palavra de Deus, Pedro vai levantar-se e vai dirigir-se àquela multidão. Homens judeus e todos que moram em Jerusalém, sabei isto e escutai as minhas palavras. Ele chama a atenção para si. Ele chama a atenção para si, para começar então a primeira mensagem. Miriam, bom dia aqui na cidade de Cacequi, que Deus abençoe a Miriam, sua família, Paulo, Gabi, Enzo, Dona Celi, Deus derrame da sua graça sobre as suas vidas. A primeira mensagem pregada depois que Cristo foi levado para os céus. A primeira mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Início da igreja é com esta mensagem de Pedro. Pedro não fundou a igreja. Isso devemos de ter muito claro. Pedro não é a rocha, a pedra, o sustento da igreja. Se vamos falar dos fundadores, numa palavra, sim, para utilizar alguma expressão, seriam aqueles 120, que foram os que perseveraram, que foram aqueles que estiveram ali no aposento alto, esperando a descida do Espírito Santo de Deus. Ali começou a igreja de Cristo, com 120 pessoas, 120 discípulos de Cristo, não membros, como temos nos nossos dias de hoje, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. O destaque ali entre eles, no acto de ousadia, é Pedro. Poderia ter sido João? Poderia. Poderia ter sido Tomé? Poderia. Poderia ter sido qualquer um daqueles 120 que se levantasse ali na autoridade do Espírito Santo e trouxesse uma palavra. Mas, como eu disse, aquele mais ousado, aquele que tinha mais coragem, e agora cheio do Espírito Santo de Deus. Tatiane, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, minha irmã, que Deus venha abençoar os teus filhos, tua vida, e que venha conceder os desejos do teu coração. Ali estava ele então, e vai chamar a atenção, homens judeus, e todos que moram em Jerusalém, sabei isto e escutai as minhas palavras. Porque estes homens não estão embriagados, tal como vós supondes, porque eis que ainda são as 9 da manhã, a hora terceira, no horário deles. Era quase impossível que aquelas pessoas estivessem embriagadas. Agora, faz esta introdução na mensagem, Pedro. E agora vai começar a mensagem do apóstolo Pedro. Claro que não vai nos dar tempo hoje para comentar toda a mensagem. Mas ele vai começar falando o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo o profeta Joel. Primeiro ponto. Pedro vai citar as Escrituras. Ele vai citar as Escrituras. Toda pregação, toda mensagem que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ser alicerçada, fundamentada, pura e exclusivamente na palavra de Deus. Inspirados pelo Espírito Santo, vai ser uma mensagem cristocêntrica, que Cristo venha a ser o centro da nossa pregação.
não a nossa denominação, não a vida do pregador, que venha a ser uma mensagem cristocêntrica, que não venha a ser uma mensagem meramente motivacional, que venha motivar, que venha mexer com as emoções das pessoas, para que elas venham saírem dali motivadas, e falando em certa maneira, motivadas em certos aspectos, mas sem ter recebido absolutamente nada de Deus, porque de Deus se recebe no Espírito, e tem mensagens que são direcionadas à alma, tem mensagens que são direcionadas às emoções. Então as pessoas choram, as pessoas pulam, dão glória a Deus, dão aleluia, mas o Espírito de Deus não está na questão. O Espírito Santo de Deus não está na vida daquelas pessoas. Entenda isto, porque está mexendo com as suas emoções. A palavra de Deus, quando ela é cristocêntrica, quando ela está alicerçada nas próprias Escrituras, ela vai tocar o Espírito, ela vai comover o Espírito. As pessoas vão se sentirem culpadas ou abençoadas, elas vão se sentirem tocadas pelo Santo Espírito de Deus, pois a palavra de Deus ela é útil para redarguir, para corrigir. As pessoas vão aceitarem aquela correção que está vindo desde o púlpito, quando é realmente uma mensagem cristocêntrica, alicerçada na palavra, fundamentada no Espírito Santo de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ali, elas vão serem tocadas, elas vão terem um confronto com elas mesmas. Sua vida vai mudar, seus pensamentos vão mudar, vai ter sim uma mudança ali na sua vida. Agora, se é emoção, vai passar. Vai passar, porque não tocou o seu espírito, tocou a sua alma. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Sucederá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e vossos anciãos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e profetizarão. Porém, maravilhas no céu e sinais na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E acontecerá que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí está começando a mensagem de Pedro. A primeira mensagem, vamos reiterar isto, da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira pregação da história da humanidade. O início da igreja. E volto a dizer, tudo isto estava acontecendo onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém, capital de Israel. Ali estava acontecendo o nascimento da igreja de Cristo. Não esqueça isto. A palavra de Deus está dizendo. É a palavra de Deus que está nos informando. É a palavra de Deus que está nos dando a certeza absoluta de que a igreja do Senhor nasceu, começou, se iniciou em Jerusalém. Primeiro com o derramamento do Espírito Santo. 50 dias depois, na festa de Pentecostes,
depois que Jesus foi levantado para o céu. Primeira mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro pregador da igreja primitiva foi o apóstolo Pedro. O tema da mensagem, ele vai começar a fazer uma recopilação das promessas de Deus, das profecias do Senhor, daquilo que tinha sido profetizado tudo no Antigo Testamento. Mas pareceria que as pessoas estavam cegas espiritualmente. Isaías vai dizer que aquele povo honrava a Deus de lábios, mas não de coração. Seus ouvidos estavam fechados para a palavra de Deus. E muitos hoje também estão assim. Estão com seus ouvidos fechados para a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando ela vem sobre nós, ela vai nos confrontar. Ela vai nos confrontar com o pecado. Ela vai me confrontar comigo mesmo. O apóstolo Paulo dizia: sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. Será que eu e você temos essa coragem de dizer: sede imitadores de mim como eu sou de Cristo? Ali o apóstolo Pedro agora está falando sobre as profecias, daquilo que aquele povo conhecia, mas que tinham esquecido, ou que tinha sido apagado da sua mente. Lembremos que os fariseus, que eram aqueles que estavam à frente de todo o serviço religioso da época, eles colocavam mais ênfase nas tradições, nos costumes, que nas próprias escrituras. Isso parece estamos nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas falam em doutrina. E a doutrina para eles é uma maneira de vestir, uma maneira de penteado, enfim. Coisas que nada acrescentam à nossa salvação. Nós devemos de preocupar-nos por a nossa salvação. Devemos de nos vestir com decoro? Sim. A palavra de Deus nos exorta a isso. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a essência de toda a pregação. Mas não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar o que está acontecendo nos nossos dias, que é o versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Alguns querem excluir isto da palavra de Deus. Sobre que Cristo vem, sobre os 7 anos da tribulação, sobre todas estas coisas. Mas nós vemos ali na primeira mensagem da igreja de Cristo, a primeira pregação, falando do dia terrível do Senhor. Quando será esse dia? Não sabemos. Mas Jesus nos deixou sinais. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, formam parte da doutrina bíblica. E não podemos deixá-lo de fora. Não podemos inventar histórias para boi dormir, querendo negar algo que é evidente e que está diante de nossos olhos, de que muito em breve Cristo há de vir pela a sua igreja. Escutai estas palavras, varões israelitas. Jesus Nazareno, homem manifesto por Deus entre vós, com milagres, prodígios e maravilhas,
que fez Deus entre vós por meio dele, tanto como vós sabeis. Estamos lendo a mensagem do apóstolo Pedro. Que mensagem estamos ouvindo nos nossos dias de hoje? Qual é a mensagem que você está pregando? Em que você está se inspirando? É o Espírito Santo de Deus que lhe dá inspiração? São coisas que devemos de perguntar-nos na hora de pregar a palavra do Senhor. Pai amado e meu Deus do céu, eu quero louvar-te, eu quero adorar-te e agradecer-te, Senhor, pelo teu infinito amor e pela tua infinita misericórdia. Senhor, te agradecemos por este dia de vida, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, meu Pai. Que tu venhas, meu Deus, derramar da tua graça sobre nossas vidas, encher-nos, Senhor Deus, com a presença do teu Espírito Santo. Que sejas tu guiando nossos passos neste dia, meu Pai, e que tenhamos uma quarta-feira abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, em ponto estaremos no dia de amanhã, estaremos aqui novamente com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.